Milton Toledo, sou aluno do curso de Letras do Polo CEDERJ Itapiruna. Minha matrícula é 161131-2008. Essa é a D1 de Linguística 2. A primeira pergunta fala que deve fazer um resumo do episódio apresentado no vídeo no qual foi mostrado, segundo está no YouTube. Então, nesse vídeo, ele fala da jornada que a criança tem de aprender uma língua no momento de andar. Há um mundo que seria inatingível sem o uso da língua, sendo a língua humana sofisticada e completa, permitindo sempre ter uma poesia e uma ficção, né, como uma capacidade de transmissão de uma geração para outra. Então, através da linguagem, há uma transmissão de uma geração para outra. E outra assim sucessivamente, como aprender uma língua, começando por um trabalho que o incrível cérebro de uma criança associa à linguagem sofisticada, através dos brinquedos, das brincadeiras, as crianças fazem uma gramática sofisticada. Como a linguagem deve funcionar? Todos os dias um bebê pode pode decifrar um ambiente, né, da fala usando uma melodia, ele pode usar uma linguagem, né, ele pode usar os seus próprios sons, a criança usa os seus sons como bababá, né. Quando queremos uma afirmação, temos uma moderação mais severa. O tom dos bebês segue o fluxo de sons e encontram a unidade da linguagem, como as palavras, né, as frases, as sentenças. No trabalho com a música, a linguagem da natureza é a linguagem natural e a não natural. É importante, portanto, importando haver uma pausa controlada entre ambos. Então, entre a língua natural e a língua não natural, há sempre uma pausa, porém através das palavras, dos gestos, né? Usando um teste com o alto-falante, né, onde de um lado esquerdo está a língua não natural e do lado direito está a língua natural. O discurso natural chama mais a atenção das crianças. Então, quando as crianças vê o discurso natural, a criança tende a olhar para o lado direito e não para o lado esquerdo, que é a não natural, né? O que ajuda a desenvolver a linguagem. Ainda no útero materno, quando a mãe já está grávida, no útero materno há o carinho, por exemplo, do pai, na barriga da mãe. Há já uma conversa entre a mãe e o pai falando do bebê e acariciando essa criança, né? Que é a conversa que guia através das expressões. Já com 12 anos, a criança aprende, quando a criança pega 12 anos, ela aprende o significado das palavras. Quer dizer, 12 anos não, 12 meses, corrigindo. Ele aprende o significado das palavras. Logo, ele começa a balbuciar algumas coisas. Nesse balbuciar, começa também a brincar. Nessa brincadeira ocorrem as conversas, né, de acordo com o ambiente familiar. Se o ambiente familiar for rico numa língua portuguesa, no falar, então essa criança vai ser rica também na sua fala. Se ela for pobre, vai também, pobre, de acordo com o ambiente da família, a criança vai desenvolvendo sua linguagem, né? As palavras são diferentes, como o B, vamos falar, bebê lindo. Então a criança grava sempre o último, né? Grava o lindo, fala bebê lindo, então vai gravar o lim. Depois ela vai gravar o do, depois vai gravar o bebê, né? E por assim sucessivamente. Então a criança vai gravando as palavras de acordo com o que vai surgindo. Também, outras palavras que aprenda, conforme estatística, vou mostrar no vídeo, uma língua invertida, como um teste de palavra inventado como teebodo, quer dizer, outras palavras é calato, quer dizer, você inverte as palavras e as crianças vão até aprendendo ali, como mostrar no vídeo, né? A preferência do bebê é mais familiar e o mais natural. Então, o bebê tem a preferência mais familiar e mais natural. E o outro ponto importante é que a criança mantém a cabeça virada para o lado direito, que é o som natural das palavras. Seus cérebros são muito bem equiparados para poder entender a língua e seus encaixes, passando a descobrir o significado da língua.
E quando vê um cachorro, por exemplo, na praia, vê um cachorro na praia, vê algum animal na rua, por exemplo, vê uma bola, um sapato, a criança faz essa associação de palavras, né? Com entre 10 a 50 palavras em média para se expressar no final de seu primeiro ano de vida. Já as crianças que são bilíngues, aquela que tem duas línguas, né? Ela aprende em média duas línguas, sendo uma em casa e a outra fora de casa. Uma em casa que as famílias falam, e a de casa, fora de casa é que todo mundo fala. Aprendendo duas línguas ou idiomas com facilidade do que os adultos. Então a criança, o cérebro dela é mais fácil poder aprender a língua e do que o adulto que já está mais formado. Então, o cérebro da criança está muito mais flexível para aprender a língua do que os adultos, né? Por isso se torna bilíngue, aprendendo uma língua em casa e outra fora. Por exemplo, se a família fala francês e ela está num país, seja da Iugoslávia, vai falar a língua daquele país, né? Dessa forma, fica mais fácil para a criança, né? Também o vídeo mostra já com 12 meses a linguagem através do mecanismo de observação. Então, eles vão até onde tem uma exposição de pássaros e lá observam os pássaros cantarem, né? Os pares de cérebro dos pássaros e as semelhanças dos humanos são muito simples na produção das palavras, significando que a áreas de aprendizagem vocal está do lado assim, dos animais está a parte vocal, assim como também no ser humano controla a linguagem de falar, levando uma teoria motora de origem do aprendizado vocal, onde as vias da fala que controlam os gestos, né, e as mãos e outras partes do corpo que chamamos de circuito motor. Então, através do movimento motor, a criança consegue estar equilibrando toda a sua fala, todo o seu gesto de fala, de andar, né, vindo a repetição. Toda vez que há repetição da criança, muitas vezes a repetição fica para poder memorizar. Já com 18 meses, ela começa a falar e torna uma surpresa, havendo a habilidade da língua falada, né? Por isso, em 2012, houve uma descoberta em que os humanos, através de uma cópia de um gene, funcionou o cérebro chamado de SRPA-P2. Uma relação extra com o cérebro funciona numa troca de informações também de aprendizado. E já com 17 meses avança no espectro da habilidade linguística. Então, com 17 meses, 18, 17 meses, tem a habilidade de língua, da linguística. Acontece o quê? Que o vídeo está mostrando que, mediante isso, né, comparado aos outros animais, permitindo que as crianças tenham habilidades superiores de produzir coisas como poesia, uma ficção, os filmes, shows e peças se tornam humanas. O caráter histórico é muito gratificante para o bebê. Então o vídeo nos mostra os hormônios de uma criança, desde quando ela começa a andar, pelo que observa, ela vê um cachorro, vê uma bola, vai onde tem um monte de pássaro, ouve os pássaros cantarem. Então ali desenvolve muita linguagem. Então o vídeo mostra como os hormônios desse bebê apresenta para nós, como pede a pergunta. Na letra B, a descoberta apresentada no documento descarta ou confirma de alguma forma a hipótese inatível para a aquisição da imagem. Então, na questão B, ela vai justificar que a criança nasce através do estudo de gramática gerativa, criado por Noam Chomsky, ocorrendo nos primeiros anos de vida no ser humano. Então, a criança já nasce com essa posição inatista. Então, é apresentado que ele confirma que a criança já nasce com a parte inatista, onde vem de herança genética. Vem de forma natural, pois a essência precede a existência. A fala é a existência de alguém que está entendendo um significado. Logo, as crianças possuem suas próprias regras de fala e que essas vão sendo aprimoradas por meio da convivência com os adultos. Então, e que a criança vai convivendo com os adultos, vai aprendendo a fala, porque já nasce com essa fala, já é inata nele, né? Como exemplo, podemos comparar frases ocorridas entre as crianças e os adultos, como a criança fala fazer,
enquanto que o certo é fiz, né? A criança molda sua fala de acordo com seu entendimento. Nessa ação, por isso, há a confirmação da fala do bebê no documentário. Então, a criança fala uma coisa da sua maneira, por exemplo, fala, eu fiz. Aí a criança fala fazer. A criança sempre está falando de uma forma imperativa diferente, né? Não daquela gramatical, mas do jeito que a criança entende, né? O inatismo é uma hipótese definido por Chomsky que o ser humano é dotado de uma gramática inata. Então, inatismo significa que é uma gramática inata. Ou seja, essa teoria postula que o ser humano vem programado biologicamente para o desenvolvimento de determinados conhecimentos. Essa proposta procura dar conta da competência e criatividade do falante. Ela é natural e compulsória. Sua origem é genética, biológica, que é gerada dentro do nosso cérebro, sendo responsável pela linguagem, onde a criatividade é a responsável pelas línguas humanas, criar e compreender novas frases e discursos. Para falar da hipótese não inatista, pode dizer que há imitações. Então, a não inatista é as imitações. Com isso, os pais usam um tom mais alto, falam de forma mais simples. Com isso, as crianças usam elocuções para formar palavras e frases, a partir da conversa com os adultos. O outro momento é o condicionamento. As crianças ouvem a fala de outras pessoas e as associa a um objeto. Então, ela fala, por exemplo, casa. Então, a criança vai associar a casa a um outro objeto, né? A outra coisa, faz associação. Ou a um evento. Por exemplo, festa, a criança vê um monte de gente, por exemplo, né? O que viria como uma recompensação para atingir o êxito da reprodução da fala dos adultos, não havendo esforço prévio para tal fala. Além dessa, temos como não inatista as intuitivas, as evolucionárias, as escolásticas, as jurídicas esportivas e as pragmáticas. São os tipos de não nativista, né? A não inativas, né? São essas falas. Agora, a terceira pergunta vem falar sobre a questão da versão forte e versão fraca das crianças. Os cientistas confirmam a hipótese inatista dos bebês como ela sendo a versão forte, devido a estar ligado diretamente ao genoma do Homo sapiens, o que está ligado à competência linguística humana, como a formação de palavras, a começar pelos verbos. Já a hipótese não nativista enseja um momento de pura visão de mundo em que o olho pode observar. Veja a mente conexista, que decorre exclusivamente da formação de padrões de comportamento ao longo da experiência de um ser humano, não vindo de uma pré-especificação genética. O que vemos aí, um descarte total do inatismo e da modularidade mental, incluindo as tentativas e os erros. Já a nativista fraca se refere ao momento da língua no ambiente. Com isso, a mente consegue captar os sons e vibrações para formar a linguagem. Assim, o bebê associa os sons de um ambiente para começar a demonstrar os seus sons próprios. Então, ele pega o som do ambiente e a criança vai fazer o seu som próprio. Dessa maneira, se torna muito fraca, né? Já a forte é aquela que já vem de dentro da criança, é aquela que já é do seu genoma, da sua genética. Com isso, a gente termina aqui essa exposição da AD1 2021.